Olá, queridos amigos que nos acompanham no canal Espírito de Luz. Hoje vamos abordar um tema que gera muitas dúvidas e questionamentos. O que Chico Xavier falou sobre as entidades conhecidas como pombas-giras. Este é um assunto delicado, mas que merece nossa reflexão com amor e compreensão, seguindo sempre os ensinamentos cristãos que Chico Xavier tanto defendia. Chico Xavier sempre foi muito respeitoso ao tratar de qualquer manifestação espiritual. Quando perguntado sobre entidades conhecidas como pombas-giras, ele explicou que antes de qualquer rótulo, estamos falando de espíritos humanos, irmãos em evolução, que assim como nós estão em processo de aprendizado e transformação. Para Chico, não havia espíritos bons ou maus por natureza, mas sim espíritos em diferentes estágios evolutivos, cada um carregando suas experiências e aprendizados das vidas passadas. Segundo Chico, a vida espiritual é marcada pela lei do progresso. Espíritos que em determinado momento se apresentam em linhas de trabalho, popularmente chamadas de pombas-giras, são seres que também carregam histórias, dores e experiências do passado. Eles se aproximam das pessoas muitas vezes para auxiliar em suas lutas, trazendo ensinamentos que a vida material por si só não revela. Em suas conversas com médiuns e estudiosos, Chico sempre enfatizava que cada espírito traz consigo a bagagem de suas vivências terrestres, e muitos deles, mesmo após a desencarnação, mantêm características e comportamentos que desenvolveram durante suas passagens pela Terra. Chico nunca incentivava o julgamento ou a rejeição. Pelo contrário, sempre destacava que ninguém está fora do amor e da misericórdia divina. Espíritos nessa condição podem se manifestar em trabalhos espirituais com o objetivo de ajudar, muitas vezes usando a linguagem mais próxima da realidade de quem busca auxílio. Em suas orientações, Chico explicava que esses espíritos, assim como todos nós, estão em processo de evolução e que suas manifestações refletem seu atual estado de compreensão espiritual. Durante seus mais de 60 anos de trabalho mediúnico, Chico Xavier teve contato com espíritos das mais variadas condições evolutivas. Ele relatava que, em muitas ocasiões, espíritos que se apresentavam com características típicas das chamadas pombas-giras demonstravam genuíno desejo de auxiliar os encarnados, especialmente em questões relacionadas ao amor, aos relacionamentos e às dificuldades emocionais. Para Chico, o importante não era a forma como esses espíritos se apresentavam, mas sim a sinceridade de suas intenções e a qualidade dos conselhos que ofereciam. Ele também lembrava que o respeito, a prece e a vigilância são fundamentais, porque independentemente do nome que se dê, cada espírito está a caminho da luz, assim como todos nós. Alguns já caminham com mais equilíbrio, outros ainda trazem marcas de dores e quedas, mas todos são filhos de Deus, destinados ao progresso. Chico ensinava que nossa atitude para com qualquer espírito deve ser sempre de respeito e compreensão, lembrando que nós mesmos, em vidas passadas, talvez tenhamos vivido situações similares àquelas que hoje observamos em outros seres. Em suas palestras e conversas informais, Chico Xavier frequentemente abordava a questão da diversidade religiosa no Brasil. Ele reconhecia que nosso país é um verdadeiro caldeirão cultural e espiritual, onde diferentes tradições convivem lado a lado. Para Chico, essa diversidade não era um problema a ser resolvido, mas sim uma oportunidade de aprendizado mútuo. Ele via nas diferentes manifestações espirituais, incluindo aquelas da Umbanda e do Candomblé, expressões legítimas da busca humana pelo sagrado, mesmo quando essas práticas diferiam das tradições espíritas. Chico costumava dizer que o bem é a bússola que deve guiar nossos passos, e que, quando tratamos qualquer espírito com amor, oração e confiança em Jesus, nós ajudamos na sua melhoria e também fortalecemos a nossa própria caminhada. Essa orientação refletia sua profunda compreensão de que todos os seres estão interligados no processo evolutivo e que nossa elevação individual contribui para a elevação coletiva. Em muitas ocasiões, Chico observou que espíritos inicialmente rebeldes ou perturbados se transformavam completamente quando recebiam tratamento amoroso e respeitoso por parte dos médiuns e dos dirigentes espirituais. Emmanuel, o sábio mentor espiritual de Chico Xavier,
frequentemente orientava sobre a importância de não julgarmos os espíritos pela forma como se apresentam, mas sim pelos frutos de suas ações. Através de Chico, Emmanuel explicava que muitos espíritos que trabalham nas linhas populares das religiões afro-brasileiras são, na verdade, antigos missionários da espiritualidade que escolheram essa forma de atuação para se aproximar de pessoas que talvez não conseguissem receber ajuda através de manifestações mais solenes ou formais. Para Emmanuel, o que importa não é o uniforme que o espírito veste, mas sim o amor e a sinceridade que coloca em seu trabalho. Chico Xavier relatava que, em muitas sessões mediúnicas, presenciou transformações impressionantes de espíritos que inicialmente se apresentavam com características típicas de entidades de Umbanda. Com o tempo e através do trabalho evangélico, muitos desses espíritos revelavam sua verdadeira identidade, mostrando-se como seres evoluídos que haviam escolhido aquela forma de manifestação por razões específicas ligadas ao seu trabalho de auxílio aos encarnados. Essa experiência reforçava a convicção de Chico de que não devemos nos deixar levar pelas aparências quando se trata de avaliação espiritual. Uma das características mais marcantes da abordagem de Chico Xavier em relação às pombas-giras era sua capacidade de enxergar além das formas exteriores. Ele ensinava que muitas vezes esses espíritos escolhem se apresentar de forma mais popular e acessível justamente para conseguir se comunicar efetivamente com pessoas que estão passando por dificuldades relacionadas ao amor, à sexualidade, aos relacionamentos ou a problemas familiares. Para Chico, essa era uma demonstração de sabedoria espiritual, pois mostra que esses seres se adaptam à linguagem e às necessidades de quem buscam auxiliar. Em suas orientações aos médiuns, Chico Xavier sempre enfatizava a importância de manter o discernimento espiritual ao lidar com qualquer tipo de manifestação. Ele ensinava que, independentemente de como um espírito se apresente, devemos sempre observar se seus conselhos estão alinhados com os princípios do bem, do amor e da caridade cristã. Segundo Chico, um verdadeiro guia espiritual, mesmo que se apresente com características de pomba-gira, jamais aconselhará ações que possam prejudicar outras pessoas ou que contrariem as leis morais universais. Chico Xavier observava que muitos dos espíritos que se manifestam como pombas-giras carregam consigo lembranças vívidas de vidas terrestres marcadas por sofrimentos relacionados ao amor, à traição, à prostituição ou a relacionamentos abusivos. Para ele, essas experiências dolorosas não diminuíam o valor desses espíritos, mas sim os qualificavam para compreender e auxiliar pessoas que passam por situações similares. Era como se suas próprias dores do passado se transformassem em instrumentos de compaixão e auxílio para outros seres que enfrentam desafios semelhantes. Durante suas conversas com pessoas que frequentavam terreiros de Umbanda, Chico Xavier sempre demonstrava profundo respeito pelas tradições afro-brasileiras. Ele reconhecia que essas práticas espirituais tinham raízes profundas na cultura nacional e que milhões de brasileiros encontravam nelas conforto espiritual e orientação para suas vidas. Para Chico, o importante não era a denominação religiosa, mas sim a sinceridade da fé e a prática efetiva da caridade e do amor ao próximo. Emmanuel, através das psicografias de Chico Xavier, frequentemente abordava a questão da tolerância religiosa. O mentor explicava que o plano espiritual não está dividido por denominações religiosas, mas sim por faixas vibratórias determinadas pelo grau evolutivo de cada espírito. Assim, na mesma esfera espiritual, podem conviver harmoniosamente espíritos que, quando encarnados, pertenceram a diferentes tradições religiosas. Essa compreensão ajudava Chico a manter uma atitude respeitosa e acolhedora para com todas as manifestações da fé humana. Uma das orientações mais importantes de Chico Xavier relacionadas às pombas-giras dizia respeito à necessidade de evangelização amorosa. Ele ensinava que, quando nos deparamos com espíritos que ainda demonstram apegos às paixões terrenas ou que mantêm comportamentos que consideramos inadequados, nossa resposta deve ser sempre o amor e a oração, nunca o julgamento ou a rejeição.
Chico acreditava que através da paciência, do carinho e dos ensinamentos evangélicos, qualquer espírito pode ser tocado pela luz divina e transformado para melhor. Em muitas ocasiões, Chico Xavier presenciou espíritos que inicialmente se apresentavam como pombas-giras, revelarem ao longo do trabalho espiritual sua verdadeira condição evolutiva. Alguns se mostravam antigos sacerdotes, médicos, professores ou mesmo missionários que haviam escolhido aquela forma de manifestação por razões específicas ligadas ao seu trabalho de auxílio espiritual. Essa experiência reforçava sua convicção de que devemos sempre olhar além das aparências e buscar compreender as motivações mais profundas que movem cada ser. Chico Xavier ensinava que a sexualidade, tema frequentemente associado às pombas-giras, é uma força natural criada por Deus e que deve ser vivenciada com responsabilidade e amor. Ele não via a sexualidade como algo pecaminoso ou impuro, mas sim como uma energia que deve ser canalizada de forma equilibrada e respeitosa. Para Chico, muitos espíritos que trabalham nessa área específica são justamente aqueles que, através de suas próprias experiências dolorosas, aprenderam a importância do amor verdadeiro e do respeito mútuo nos relacionamentos. A abordagem de Chico Xavier em relação às questões femininas também influenciava sua compreensão sobre as pombas-giras. Ele reconhecia que muitas dessas entidades são espíritos femininos que, em vidas passadas, sofreram diversos tipos de opressão, violência ou desrespeito por parte da sociedade machista. Para Chico, essas experiências dolorosas não as tornavam menos dignas do amor de Deus, mas sim as qualificavam para compreender e auxiliar outras mulheres que passam por situações de sofrimento relacionadas ao gênero. Em suas orientações sobre mediunidade, Chico Xavier sempre alertava para a importância de manter a vibração elevada durante qualquer trabalho espiritual. Ele ensinava que, independentemente do tipo de espírito que se manifeste, o ambiente deve ser mantido em oração, com pensamentos elevados e intenções puras. Segundo Chico, quando o médium mantém essa postura evangélica, até mesmo espíritos inicialmente perturbados acabam sendo influenciados positivamente pela atmosfera de paz e amor que se estabelece. Chico Xavier observava que muitas pessoas procuram as pombas-giras em momentos de grande desespero emocional, especialmente quando enfrentam problemas relacionados ao amor, à traição ou à solidão. Ele compreendia essa busca como uma necessidade humana natural de encontrar apoio e orientação em momentos difíceis. Para Chico, o importante era que essas pessoas, independentemente de onde buscassem auxílio, pudessem encontrar palavras de consolo e orientações que as ajudassem a crescer espiritualmente e a superar suas dificuldades com dignidade. Uma das preocupações constantes de Chico Xavier, relacionada ao trabalho com qualquer tipo de entidade espiritual, era evitar a dependência excessiva. Ele ensinava que os espíritos protetores, incluindo aqueles que se manifestam como pombas-giras, devem sempre orientar as pessoas no sentido de desenvolver sua própria força interior e sua capacidade de discernimento. Segundo Chico, um verdadeiro guia espiritual jamais incentiva a dependência, mas sim busca fortalecer a autonomia espiritual de quem o consulta. Em suas conversas com estudiosos das religiões afro-brasileiras, Chico Xavier demonstrava genuína curiosidade e respeito pelas tradições ancestrais que influenciaram a formação dessas práticas espirituais. Ele reconhecia a sabedoria contida em muitos dos rituais e ensinamentos dessas tradições, mesmo quando elas diferiam das práticas espíritas. Para Chico, essa diversidade era uma demonstração da criatividade divina, que permite que a verdade espiritual se manifeste através de múltiplas formas culturais. Emmanuel, através de Chico Xavier, frequentemente abordava a questão da reencarnação em relação aos espíritos que trabalham como pombas-giras. O mentor explicava que muitos desses seres tiveram vidas terrestres marcadas por experiências intensas relacionadas ao amor, à paixão, à sedução ou ao abandono. Ou, essas experiências, embora muitas vezes dolorosas, lhes conferiram uma compreensão profunda da natureza humana e das complexidades dos relacionamentos, qualificando-os para orientar outros seres que passam por desafios similares.
Chico Xavier sempre enfatizava que o mais importante em qualquer trabalho espiritual é o resultado final em termos de transformação moral e espiritual das pessoas envolvidas. Ele observava que muitas pessoas que buscavam auxílio junto às pombas-giras saíam dos terreiros com renovada esperança, maior compreensão de suas dificuldades e orientações práticas para melhorar suas vidas. Para Chico, esses frutos positivos eram a verdadeira medida do valor de qualquer trabalho espiritual, independentemente de sua forma exterior. Uma das observações mais profundas de Chico Xavier sobre as pombas-giras relacionava-se à capacidade dessas entidades de trabalhar com as energias emocionais densas que muitas vezes envolvem questões amorosas. Ele explicava que esses espíritos, através de suas próprias experiências passadas, desenvolveram habilidades específicas para lidar com sentimentos como ciúme, raiva, mágoa, desespero amoroso e solidão. Essa especialização os tornava especialmente qualificados para auxiliar pessoas que se encontram dominadas por essas emoções perturbadoras. Chico Xavier ensinava que todos os espíritos, incluindo aqueles que se manifestam como pombas-giras, estão em constante processo de evolução. Ele observava que muitos desses seres, inicialmente apegados às paixões terrenas, gradualmente vão se libertando desses condicionamentos através do trabalho de auxílio ao próximo. Para Chico, essa era uma demonstração prática da lei de causa e efeito, operando de forma positiva, transformando experiências dolorosas do passado em instrumentos de compaixão e auxílio no presente. Em suas reflexões sobre a diversidade espiritual brasileira, Chico Xavier frequentemente mencionava como nosso país se tornou um verdadeiro laboratório da convivência religiosa. Ele via essa característica como uma preparação para tempos futuros, quando a humanidade precisará aprender a conviver harmoniosamente com diferentes formas de espiritualidade. Para Chico, as manifestações espirituais afro-brasileiras, incluindo o trabalho das pombas-giras, faziam parte dessa rica tapeçaria espiritual que caracteriza nossa nação. Chico Xavier sempre alertava para a importância de manter o equilíbrio e o bom senso ao lidar com qualquer manifestação espiritual. Ele ensinava que, embora devamos respeitar e acolher todos os espíritos, também devemos exercer nosso discernimento para avaliar se suas orientações estão alinhadas com os princípios do bem e da evolução espiritual. Segundo Chico, essa atitude vigilante não representa falta de fé ou de caridade, mas sim demonstra maturidade espiritual e responsabilidade. Uma das características que mais impressionava Chico Xavier em relação aos espíritos que trabalham como pombas-giras era sua capacidade de se adaptar à linguagem e às necessidades específicas de cada pessoa que os procura. Ele observava que esses seres demonstravam notável flexibilidade para se comunicar tanto com pessoas simples e sem instrução, quanto com indivíduos de maior cultura, sempre encontrando a forma mais adequada de transmitir suas orientações e conselhos. Em suas orientações sobre o trabalho mediúnico, Chico Xavier sempre enfatizava a importância da preparação moral do médium. Ele ensinava que, independentemente do tipo de espírito que se manifeste, o médium deve manter-se em constante vigilância espiritual, cultivando pensamentos elevados, praticando a caridade e se dedicando ao estudo dos ensinamentos morais. Segundo Chico, essa preparação adequada é fundamental para que o trabalho mediúnico produza frutos realmente benéficos para todos os envolvidos. Chico Xavier compreendia que muitas pessoas sentem-se mais à vontade para abordar certas questões íntimas com espíritos que se apresentam de forma mais descontraída e próxima da realidade humana. Ele observava que alguns temas, especialmente aqueles relacionados à sexualidade, aos relacionamentos e às paixões humanas, muitas vezes são mais facilmente discutidos com entidades que demonstram compreensão empática derivada de experiências similares vividas no passado. Assim, ao falar sobre entidades conhecidas como pombas-giras, Chico Xavier nos convida a olhar além do preconceito e enxergar irmãos que, em sua trajetória, também buscam evolução e que, quando amparados pelo Evangelho, podem se tornar instrumentos de auxílio e renovação para muitos corações. Essa visão compassiva e inclusiva reflete perfeitamente o espírito cristão,
que sempre norteou os ensinamentos de Chico Xavier, lembrando-nos de que o amor de Deus não faz distinções e que todos os seres, independentemente de seu atual estágio evolutivo, merecem nosso respeito, nossa compreensão e nossa ajuda fraterna. A abordagem de Chico Xavier sobre as pombas-giras nos ensina importantes lições sobre tolerância religiosa, compreensão espiritual e amor universal. Ele nos mostra que é possível manter nossa própria identidade doutrinária ao mesmo tempo em que respeitamos e valorizamos outras formas legítimas de busca espiritual. Essa atitude equilibrada e madura é fundamental para construirmos uma sociedade mais harmoniosa e fraterna, onde diferentes tradições espirituais possam conviver em paz e se enriquecer mutuamente. Para Chico Xavier, o mais importante não era converter pessoas de outras tradições espirituais para o espiritismo, mas sim contribuir para que cada pessoa, independentemente de sua crença, pudesse viver de forma mais amorosa, caridosa e evolutiva. Ele compreendia que Deus se manifesta através de múltiplos caminhos e que nossa missão como espíritas não é julgar ou criticar outros caminhos, mas sim dar o melhor exemplo possível de como os ensinamentos espíritas podem transformar positivamente uma vida humana. Queridos amigos que nos acompanham no canal Espírito de Luz, esperamos que essa reflexão sobre o que Chico Xavier falou a respeito das pombas-giras tenha contribuído para ampliar sua compreensão sobre esse tema tão delicado e importante. Se este conteúdo tocou seu coração e trouxe esclarecimentos para suas dúvidas, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever em nosso canal. Compartilhe este vídeo com pessoas que possam se beneficiar dessas reflexões, especialmente aquelas que têm dúvidas sobre as diferentes manifestações espirituais que existem em nosso país. Ativando o sininho de notificações, você receberá sempre em primeira mão nossos conteúdos sobre espiritismo, mediunidade e os ensinamentos de Chico Xavier. Continuamos nosso trabalho com muito amor, sempre buscando trazer mensagens que esclarecem, consolam e edificam. Que possamos seguir o exemplo de Chico Xavier, mantendo nosso coração aberto ao amor universal e nossa mente receptiva à compreensão fraterna de todos os seres, independentemente da forma como manifestem sua espiritualidade. Muito obrigado por sua atenção e carinho. Até o próximo vídeo.